Boa noite, pessoal. 2 minutinhos a gente vai começar. Vai se achegando aí, vai se acomodando. Se quiser pegar uma Bíblia, pega uma Bíblia aí para acompanhar alguns textos com a gente. E daqui a pouco a gente começa. Boa noite, mais uma vez, a paz do Senhor. Vamos fazer uma oração, dar início a mais um bate-papo, mais uma reunião de intercessão. Colocar esse tempo diante do Senhor, as nossas vidas, a sua vida. Que o Espírito Santo possa estar ministrando nos nossos corações nessa noite. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo, por esse dia, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado pela vida. Obrigado, Deus, porque nós temos o privilégio de, mais uma vez, estarmos reunidos aqui para falar sobre assuntos que dizem respeito à Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja nos dando sabedoria e também entendimento, a revelação daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Eu quero me esvaziar de mim mesmo e que seja o Teu Espírito falando aos nossos corações. Visita cada casa, cada lar, cada família, cada ouvinte, aqueles que estão ouvindo agora e aqueles que porventura vão ouvir depois. Que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração, trazendo o entendimento, a revelação da Tua Palavra, o convencimento de tudo aquilo que o Senhor quer revelar nessa noite. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sê conosco, tira todo o engano, tira toda dúvida, toda incredulidade. Abrimos o nosso coração e declaramos a nossa dependência total ao Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e por aquilo que o Senhor vai fazer ainda, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Veja só, hoje, deixa eu deixar já avisado aqui, de sobreaviso, em algum momento aqui na nossa reunião, eu vou fazer uma pergunta. E se você responder corretamente essa pergunta, você vai ganhar uma Bíblia. Essa Bíblia aí, Zé, por favor. Você vai ganhar uma Bíblia. Aqui. Se você responder corretamente a pergunta, você ganha essa Bíblia aqui. Em algum momento, fica atento aí, né? Vai nos acompanhando, né? Se você responder corretamente, dando o endereço, veja só, dando o endereço do texto, tá? Você vai ganhar essa Bíblia. Deixa eu só deixar explicado. Como a gente está fazendo um experimento ainda, nós vamos sortear só para as pessoas aqui da cidade. Porque o nosso departamento ainda não está em condições de mandar para outra cidade. Então,
Nós vamos sortear só para aqueles que forem aqui da cidade, tá? Você responde aqui, o primeiro que responder, tanto faz no Face da igreja como no meu Face, nós vamos estar acompanhando aqui, eu e o Guilherme, você vai ganhar essa Bíblia, tá? Se responder corretamente a pergunta. É um experimento que a gente está fazendo e depois, posteriormente, quem sabe se der certo, a gente vai estar sorteando uma caneca igual essa daqui, né? Alguns livros e assim por diante, para estar abençoando a sua vida, né? Mas veja só, como você não vai saber que hora que vai ser, você vai ter que estar assistindo, acompanhando aí a live, tá bom? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que tem falado muito comigo, tá? E eu gostaria de estar compartilhando essa palavra. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu coloquei como tema Desperta, ó tu que dormes, né? Todos nós sabemos que no mundo de hoje as pessoas elas estão se tornando mais e mais corrompidas, individualistas, né? Todas elas estão vivendo assim, praticamente entregues a alguns prazeres, a alguns pecados, né? Na busca de prazer, desejos carnais e sensuais, né? Algumas estão lutando entre si em busca de lucro, estão cheias de mentiras, de violência. Nós temos visto isso se alastrado aí no meio das pessoas, né? Há muito tempo, algumas pessoas perderam a dignidade, perderam a integridade, a consciência, o sentido, né? Por vezes, nem sequer reconhecem a existência de Deus. Algumas pessoas nem sequer reconhecem a existência de Deus, né? E só alguns que têm essa sede da verdade e anseiam pelo aparecimento da verdadeira luz, às vezes estão desanimando. Essa pequena parcela. Mesmo aqueles que creem no Senhor, né? Também alguns estão, não são todos, é lógico, mas alguns estão seguindo a tendência do mundo. Em busca de riquezas, de fama, de status, de poder, de vaidade, como diz Salomão em Eclesiastes, né? Tudo é vaidade. Cobiçam os prazeres da carne, vivem em pecado. Tem muitas pessoas nesse caminho. No mundo de hoje, as pessoas elas são tão más e corrompidas. Muitas pessoas estão tão maldosas, né, corrompidas, como aquelas no tempo de Noé. Por isso que eu coloquei como tema dessa reunião de hoje, Desperta, ó tu que dormes. Porque tem muitas pessoas em um sono espiritual profundo que não estão se apercebendo que estão caminhando em um trilho totalmente contrário àquele que Deus preparou para nós. Às vezes as pessoas estão iludidas, como que hipnotizadas, andando em um caminho que não é o caminho que Jesus deixou. Que não é o caminho, porque Jesus falou assim, eu sou o caminho. Algumas estão andando em um caminho que é totalmente contrário, numa mão totalmente adversa àquela que Jesus deixou para nós. E precisa se despertar, precisa se levantar desse sono, dessa letargia espiritual que está sorrateiramente esfriando, fazendo com que essas pessoas se apostatem da fé. E eu quero deixar como primeiro texto para nós meditarmos, iniciarmos a nossa meditação dessa noite, Mateus no capítulo 24, se você puder abrir a sua Bíblia, Mateus 24,
a partir do verso 36. Mateus 24, 36. Se você estiver com a Bíblia aí, você pega a sua Bíblia, que hoje nós vamos usar bastante a Bíblia. Tá? Tem alguns textos aqui que eu gostaria de deixar assim bem claro para você que você estivesse meditando, né? Mateus 24, 36. E quero deixar também já de antemão um aviso, na verdade fazer um apelo para você. Compartilhe aí essa live com algumas pessoas, alguns amigos. Compartilhe aí com as 2 ou 3 pessoas. Às vezes tem pessoas, amigos, pessoas da família que estão precisando ouvir uma palavra de Deus, uma palavra de esperança, uma palavra de despertamento nesse momento. E às vezes você está usufruindo disso, mas de uma forma até meio que desatenta, esquece de compartilhar com aqueles que estão precisando. Então compartilhe aí com os 2 ou 3 amigos seus, né? Com alguém da sua família. Compartilhe essa palavra para que eles possam também usufruir, né? Receber de Deus aquilo que Deus tem, a porção que Deus tem preparada para a nossa mesa hoje. Mateus 24, 36 diz assim a palavra do Senhor, para nós iniciarmos a nossa linha de raciocínio. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu já quero abrir aqui, antes de terminar o texto, abrir aspas e deixar bem reluzente para você. Desperta, ó tu que dormes enquanto há tempo. Jesus está às portas. Jesus está voltando. A Bíblia é a verdade e nela não há mentira. E ela diz isso. E hoje eu quero compartilhar algumas evidências. Não quero cravar que vai ser hoje, amanhã, esse ano, no ano que vem, porque o próprio texto diz quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então eu não vou cravar, falar vai ser amanhã, hoje, o ano que vem, daqui 10 anos, daqui 50 anos, mas as evidências eu quero deixar bem claras para vocês nessa noite. Algumas evidências de que o Filho está às portas. Ele vai vir buscar a igreja dele, a noiva dele. Olha a continuidade. 38. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam. Por quê? Porque estavam dormindo. Por isso, desperta, ó tu que dormes. Não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, com letra maiúscula, a vinda de Jesus. Estando 2 no campo, será um levado e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, despertai, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Entendei, pois, isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. É lógico que Jesus está usando aqui de uma parábola para despertar as pessoas à vigilância. Se o pai soubesse a que hora viria o ladrão para furtar a sua casa, ele ficaria de guarda para não deixar o ladrão entrar. Mas ninguém sabe que hora que ele virá. E Jesus faz essa comparação aqui, essa analogia, né? Entendei, pois, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. 44. Por isso, estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Eita glória! Veja só, o texto eu quero me ater, são vários textos, mas nesse texto eu quero me ater ao verso de número
37, 38, que fala assim: como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? As pessoas estavam desapercebidas, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Agora, a pergunta que eu faço: tem algum problema você comer? Tem algum problema você beber? É pecado se casar? É pecado se dar em casamento? Qual que é o foco que Jesus está chamando a atenção aqui? É que aquelas pessoas, elas tinham como prioridade o comer de uma forma exagerada, sem controle, focavam nisso, bebiam sem controle, casavam e davam-se em casamento. Não, era algo que não tinha valor, não tinha aliança. O foco deles estava errado. Eles não estavam focando naquilo que o profeta de Deus da época, que era Noé, estava anunciando, que era o dilúvio. Olha, vai vir o dilúvio. Noé ficou, alguns historiadores falam 100, outros falam 120, outros falam 90. Vamos ficar nesse meio aí. 100 anos pregando que viria o dilúvio. E ele não só pregava, não só falava, mas as obras dele mostravam naquilo que ele acreditava. Porque ele estava construindo um barco, uma caixa, uma arca enorme. As pessoas olhavam e achavam que ele estava louco. Não é diferente nos últimos dias. As pessoas estão perdidas nos seus prazeres, focadas em algo que não é o espiritual. Comem, bebem, exageradamente, casam sem compromisso, sem aliança. Hoje está tão banal o casamento, desvalorizou-se tanto o casamento. O casamento, ele é algo divino, mas um homem corrompeu o casamento, que tem pessoas, a gente faz uma estatística de divórcio e eu me assusto quando eu vou preencher essa estatística de 3 em 3 meses para mandar por IBGE, pessoas que se casam. Eu fiz um divórcio recente agora, 30 dias depois de casados, o casal se divorciou. Banalizou-se o casamento. É disso que Jesus está falando. Nos dias de hoje as pessoas estão vivendo como naqueles dias de Noé. E não estão se apercebendo que estão totalmente sem aliança. Estão tendo como prioridade não a volta de Jesus, como a Bíblia diz, mas os seus prazeres, o seu egocentrismo, as suas cobiças. E Jesus vai voltar. Jesus vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja. Por isso eu volto a repetir o tema: desperta, ó tu que dormes. As pessoas estão tão preocupadas com seus afazeres, com as suas necessidades, com as suas ambições, com o seu egocentrismo, focadas em si próprias, que estão se esquecendo de que Jesus vai voltar. De que existe uma palavra que ele mesmo disse que voltaria para buscar a igreja. Eu vou para o meu Pai fazer morada. Depois eu vou vir buscar vocês, para que aonde eu estou, vós estejais também. Eu vou preparar morada para vocês, mas eu vou vir buscar vocês. Que hora? A gente não sabe. Por isso devemos estar vigilantes. Por isso devemos nos despertar desse sono, dessa letargia, desse sono profundo espiritual que não estamos percebendo. São tantos prazeres, são tantas luzes, são tantas vozes, são tantos presentes, são tantas coisas massageando o nosso ego que nos desviaram o foco. Os sinais, eles estão aí. Os sinais são evidentes. Mas muitos estão dormindo espiritualmente. E eu não digo isso, veja só, às vezes as pessoas usam do caos que nós estamos vivendo hoje para ser sensacionalista. Eu não sou esse tipo de pessoa. Por isso que eu já disse no início que eu não estou dizendo que vai ser hoje, amanhã, o ano que vem, ou daqui 10 anos, ou daqui meia hora. Eu não sei que dia vai ser. O texto é claro, ninguém sabe a hora, só o Pai.
E eu não quero ser sensacionalista para usar o caos que nós estamos vivendo, tanto politicamente, como na saúde, como no desemprego, essa situação toda que estamos passando, para trazer um medo e falar que Jesus está voltando, para as pessoas, ao invés de ir para Jesus pelo amor, vão pelo medo. Não. As evidências estão aí e não são, veja só, não é somente essa evidência do dia de hoje. Hoje nós estamos vivendo aí uma situação pandêmica que está colocando medo, desespero em muitas pessoas. Mas não é só essa evidência. Veja só, Mateus, ainda no capítulo de número 24, eu quero ler a partir do verso de número 4. Olha só, Mateus 24, a partir do verso número 4, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus. Quem que respondeu? Jesus. É Jesus que está falando. Acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tem muitos sendo enganados por um falso Cristo, um falso Jesus. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Meu amigo, é só abrir os olhos e os ouvidos para entender que isso está acontecendo hoje. São evidências. Guerras. Hoje nós temos cerca de 8 guerras civis no mundo. Guerras civis. Nação se levantando contra a nação. Hoje não tem mais aquela guerra de mísseis e tal, mas existe uma guerra silenciosa, uma guerra pelo poder, uma guerra para ter mais dinheiro, uma guerra para derrubar outra nação, uma guerra para controlar a economia mundial. Existe guerra. Terremotos, pestes, fomes. Verso 9. Verso 10. Nesse tempo, muitos se escandalizarão. Trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Isso está acontecendo, infelizmente, até dentro da igreja. Da igreja, quando eu digo igreja, a igreja no geral. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. É o que está acontecendo hoje. Glória a Deus, porque é o amor de quase todos, não de todos. Tem um remanescente que ainda vai continuar aquecido pelo amor de Deus. E eu espero que você esteja nesse remanescente, como eu estou, como o Zé está, como o Guilherme está, como nós estamos. Esteja aquecido nesse amor de Deus. Porque a iniquidade, hoje você só vê notícias ruins na mídia. A iniquidade está se proliferando. É assassinato, é estupro, é pedofilia, é uma série de situações. Ontem eu compartilhei um vídeo de uma deputada do PT falando sobre a cultura do incesto, que eles precisam derrubar o último tabu universal que ainda persiste, que é o tabu do incesto. O tabu do incesto, para estabelecer uma cultura de incesto. Pensa comigo. É a iniquidade se proliferando. É a iniquidade aumentando, e quando as pessoas começam a olhar isso daí, elas olham e muitas estão começando a olhar isso como uma coisa natural e vai se esfriando. O amor de quase todos se esfriará. Não é normal. Não é normal. O filho da iniquidade está agindo.
O homem da iniquidade está agindo. E muitas vezes nós estamos como? Dormindo. Desperta, ó tu que dormes. Existe nos dias de hoje um egocentrismo muito grande. Um desejo de satisfazer as próprias cobiças. Ao ponto de tentarem fazer do evangelho verdadeiro algo relativo. Como assim, pastor? Não, o que é relativo. Hoje o evangelho, tem muitas pessoas falando que o evangelho é relativo. Não, o que é pecado para mim não é pecado para você. Ou o que é pecado para você não é pecado para mim. Então isso é muito relativo, depende da visão, depende do que eu penso, depende do que você pensa. Ei, a palavra de Deus é absoluta, ela não é relativa. E eu não tenho como levar como base a minha opinião e a sua opinião, mas a opinião da palavra, aquilo que Jesus falou, é a verdade absoluta. É ela que rege, é ela que é a balança, é ela que vai nos direcionar. Ela é o nosso fundamento e a nossa estrutura. Não é o que eu penso, o que o outro pensa, o que o pastor pensa, o que o macumbeiro pensa, o que o islâmico pensa. É o que a palavra diz. A nossa regra de fé e prática é a palavra, a verdade absoluta de Deus. Agora olha só, em 2 Timóteo, acompanha aí comigo, no capítulo de número 4, olha o que diz: sinais e evidências de que Jesus está às portas. 2 Timóteo 4, a partir do verso 1, olha o que Paulo fala aqui para o seu discípulo. Exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, Timóteo. Timóteo, prega a palavra. Insista, a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta. Com toda longanimidade e todo o ensino. Porque virá tempo, e nós já estamos vivendo esse tempo, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras, comichão nos ouvidos, se cercarão de mestre, segundo as suas próprias cobiças. As pessoas, elas querem ouvir agora aquilo que massageia o seu ego. Se você fala uma palavra que confronta o estilo de vida das pessoas, essa palavra não serve para mim. Mas uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, veja só, o que nós estamos precisando agora, pastor, é de motivação. Esse negócio de corrigir, de repreender a gente, olha, isso daí já é uma coisa ultrapassada. Ei, a Bíblia não é ultrapassada, como diz Billy Graham. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Não é a Bíblia que é ultrapassada, é você que está querendo, que quer continuar vivendo o seu pecado e não suporta ser confrontado pela verdade. Está se cercando de mestres segundo a sua própria cobiça, como diz o texto. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se às fábulas. Eita, que tem um monte de gente falando fábulas aí. Principalmente na internet. Até se utilizam da Bíblia, mas não são fiéis e leais à Bíblia. Deturpam e falam aquilo que a pessoa quer ouvir, não aquilo que Deus quer falar. Se recusarão a dar ouvidos à verdade. Essa verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu sou o caminho, a verdade. É Jesus, a solução é Jesus, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Por isso, desperta você que está dormindo enquanto há tempo. As pessoas não querem mais dar ouvidos ao Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho de Cristo, ele vai confrontar o nosso estilo de vida, que é pecaminoso. O coração do homem é corrompido. Jeremias, no capítulo 17, verso 9 e 10. Olha, eu quero ler esse texto. Jeremias 17. O coração do homem é enganoso. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e incorrigível. Quem o conhecerá?
Verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Veja só, Deus esquadrinha o meu e o seu coração. E a maldade que há no meu e no seu coração vai gerar frutos. E esses frutos são consequências que vai nos corroer sorrateiramente se continuarmos na corrupção do nosso coração. Olha o texto. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Se você tiver um coração voltado para Cristo, deixar Cristo entrar e restaurar o seu coração, os frutos vão ser correspondentes àquilo que Cristo restaurou. Agora, se você continuar na corrupção do seu coração, no pecado adâmico, no pecado original, as consequências virão. E você vai ter que lidar com as consequências. E às vezes você está dormindo, não está conseguindo enxergar isso. Você já está colhendo o resultado dos seus pecados e não está percebendo. Às vezes você está colhendo dentro da sua família. Resultado de um divórcio, resultado de um adultério, resultado de um abuso, resultado de uma mentira, resultado de um engano, resultado de uma série de coisas, de fornicação, de uma série de pecados. Já está colhendo e não está percebendo, está dormindo, espiritualmente falando. Por isso eu volto a te dizer, desperta, ó tu que dormes. O coração do homem é enganoso. Por quê? Porque um homem pecou, o primeiro, e o pecado passou para todos os homens. Romanos, no capítulo 5, olha só o que diz. Romanos, no capítulo 5. Pastor, mas eu não tenho nada a ver com Adão. Natureza. Você tem a natureza humana, então você é filho de Adão. Você tem a filiação adâmica. E se ele, como o primeiro pecou, dele para cá, o pecado veio acompanhando a raça humana. Olha o texto. Romanos 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A sua natureza é pecaminosa. Por isso que o coração do homem é enganoso. A corrupção, ela não está em lugares. A pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, a Câmara de Vereadores está corrompida, a Câmara de Deputados está corrompida, o Senado Federal está corrompido. Ei, lugares não são corrompidos. Quem que leva a corrupção são pessoas. A corrupção está em pessoas, não em lugares. Vou falar de novo. A corrupção está em pessoas, não em lugares. São pessoas que estão levando a corrupção, que estão espalhando a corrupção. Por quê? Porque ainda continuam no pecado adâmico, no pecado original. Não nasceram de novo, não nasceram em Cristo, não experimentaram um novo nascimento. E Jesus virá buscar aquele que nasceu de novo. Eita glória! Jesus vai vir buscar aquele que nasceu de novo. Enquanto eu tomo mais um pouco d'água, você compartilha aí com uns 2 ou 3 essa live. Se marca alguém nos comentários, compartilha na sua linha do tempo. Marca alguém aí nos comentários. Compartilha aí na sua linha do tempo. As pessoas precisam ouvir o Evangelho. Eu não estou aqui atrás de seguidores. Eu estou aqui tentando espalhar o Evangelho de Cristo. Se uma pessoa se converter, se uma pessoa entender e receber esse evangelho e mudar de vida, a festa no céu, glória a Deus. Veja só, estamos vivendo tempos difíceis. Sim, os tempos serão difíceis por conta da corrupção no coração do homem. Várias são as características de um homem corrompido. Olha aqui, e ainda em Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo de número 3, olha só, acompanha comigo, a partir do verso 1. Paulo falando para o seu discípulo Timóteo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Estamos vivendo os últimos dias.
tempos difíceis. Pois os homens serão amantes de si mesmos. Será que é coincidência? Ou será que esse livro é a verdade? Os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses, Timóteo. Olha o conselho de Paulo. São os últimos dias e se eu puder usar esse conselho que Paulo deu para Timóteo, eu dou esse conselho para você. Afasta-te destes. Desperta, ó tu que dormes, e afasta-te desse tipo de pessoa. Olha só, porque entre estes estão os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, sobrecarregadas de pecados, levadas por todo tipo de desejos. Parece que Paulo está falando dos dias de hoje. Que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Está na igreja todo final de semana. Ouve palavra, ouve na internet, ouve do padre, ouve do pastor, ouve do líder, ouve não sei de quem, ouve alguém falar, ouve no rádio. Aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque o seu coração está corrompido. Não abriu o coração para Cristo entrar e transformar a sua vida. Ouve, não, isso aí é verdade mesmo. Olha, isso aí que o pastor está falando é verdade. Isso aí que o padre está falando é verdade. Isso aí que esse líder está falando é verdade. Olha, é verdade mesmo, mas não muda de vida. Nunca chega ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque não põe em prática aquilo que está ouvindo na sua vida. Desperta, ó tu que dormes. O seu arrependimento precisa ser hoje. Não é amanhã, é hoje. Abandona o seu pecado. Abandona o seu pecado. Jesus está às portas. Quando o homem não se submete a Deus, veja só, começa a ter algumas coisas vão começando a travar sua vida espiritual. Olha o que diz Tiago no capítulo 4. Vamos aqui no Tiago. Tiago capítulo 4. Vamos lá. Eita glória. Olha o que diz Tiago capítulo 4. De onde vêm as guerras? A partir do verso 1. E contendas entre vós. Não vem disto? Dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pastor, faz 5 anos que eu estou orando e nada acontece. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. As pessoas querem viver lá e cá. Querem viver ora na igreja, obedecendo a palavra, ora no mundo, satisfazendo os seus prazeres. Ei, desperta, ó tu que dormes. O texto continua. Ou pensais que em vão, diz a Escritura, o Espírito que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme. Antes ele nos dará uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo só vai fugir de nós quando nos sujeitarmos a Deus.
Só vamos nos sujeitar a Deus quando aprendermos com Jesus a sermos humildes. Porque Deus resiste ao soberbo. Está aqui. É a palavra de Deus. Não estou aumentando e nem tirando. Hoje as pessoas estão tão cobiçosas de tantas coisas e por isso estão indo para um trilho de pecado. Como o próprio Tiago diz no capítulo 1 aqui, verso 14, diz assim: cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. A cobiça que sorrateiramente entra no nosso coração, começamos a desejar coisas que não condiz com a palavra de Deus, prazeres pecaminosos, tantas situações, tantos desejos que não edificam em nada, tanta cobiça. E essa cobiça, uma vez gerada, depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Por isso, eu quero fazer uma pergunta para você. Como você está se preparando espiritualmente nos dias de hoje? Como você está se preparando? Está vigilante? Está desperto? Ou ainda está dormindo em uma letargia espiritual? Olha o que Jesus diz. Lá em Mateus, voltando lá para Mateus, no capítulo de número 24. Olha o que ele diz. No verso de número 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Como que eu me preparo espiritualmente? Vigiando. Tendo uma vida voltada aos princípios da palavra. 44. Por isso estai vós também atentos, vigilantes, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Estamos vigilantes? 25:13 diz a mesma coisa. Olha o 25:13. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não sabemos o dia nem a hora. Temos que ter uma vida de vigilância. Me fez lembrar agora a parábola daquele rico insensato, Lucas, que começou a guardar os bens, né? Olha só. Lhe propôs essa parábola. Lucas 12, a partir do verso 16. E propôs-lhe esta parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. Zé, vê pra mim o que está acontecendo. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens guardados muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. E aí Jesus fala assim: Deus, porém, lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado, para quem ficará? Às vezes as pessoas não estão vigiando, estão arregimentando bens e trabalham, acumulam bens, acumulam dinheiro, acumulam uma série de coisas, mas não estão cuidando da sua alma. Como você está se preparando espiritualmente? Temos que nos achegar a Deus. Nos submetermos à sua vontade. E é só dessa maneira que nós conseguiremos suportar os dias maus. Esses dias que estamos passando. Mas virão outros. Suportar com humildade.
na dependência, submetendo-nos a Deus. Porque os soberbos serão resistidos por Deus. Ainda no livro de Tiago, veja só para confirmar. Tiago, no capítulo de número 4. 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Essa é a preparação que nós devemos ter. Nos achegar a Deus, chorar pelas nossas misérias, nos arrepender dos nossos pecados, nos submetermos debaixo da poderosa mão de Deus e Ele, ao seu tempo, vai nos exaltar. Esse é o caminho. Desperta, ó tu que dormes. O texto diz, tem um texto, Romanos 8:31, tem muitas pessoas que usam esse texto. Eu gosto desse texto, eu gosto. Verdade. Que diz assim, ó, Romanos 8:31. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí Paulo começa a elencar uma série de situações aqui que nos dá um entendimento que nada, nenhum problema vai poder nos separar do amor de Cristo, né? Mas olha só o 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus por isso. Agora eu quero te fazer uma pergunta para nós pensarmos. Se Deus é contra nós, quem poderá ser por nós? Porque o texto de Tiago é claro. Deus resiste aos soberbos. Se Ele é contra o soberbo, quem poderá ser a favor do soberbo? Quem poderá livrar o soberbo das mãos de Deus? Às vezes algumas coisas estão acontecendo com a minha e com a sua vida. Não é o diabo, não é um acaso da natureza. Às vezes é Deus nos parando por causa da nossa arrogância, por causa da nossa soberba. E nós estamos como que dormindo. E eu volto a falar, desperta, ó, tu que dormes. Às vezes Deus está nos parando e não estamos percebendo. Nos parando por quê? Por causa da nossa arrogância, por causa da nossa soberba. Nos achamos os tais, achamos que sabemos tudo, achamos que não precisamos aprender mais nada. Nos colocamos superiores ao nosso próximo, não somos generosos, não ajudamos as pessoas. E aí Deus coloca a mão no nosso peito e nos para. E muitas vezes nós acusamos o diabo, isso, aquilo, outro, mas é Deus parando a nossa soberba. E precisamos abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais para entender que se não nos tornarmos humildes, aprendendo com Cristo, como Ele mesmo diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, quem será ao nosso favor? Se Deus... Gostamos muito de recitar esse texto, o Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Quem será por nós? Pense nisso. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Saia desse lugar de morte. Saia desse meio de morte. Morte que eu estou falando é morte espiritual. Chame Jesus, tenha vida. Convide Jesus para fazer parte da sua vida. Convide Jesus para ser o Senhor da sua vida. Como Jesus conversou com Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Morrer para esse mundo e nascer agora com uma nova vida, uma nova metanoia, uma nova mentalidade, uma nova mente. Existe um caminho para isso, salvação. A salvação, ela tem um caminho. Ouvir, crer e confessar. Ouvir, crer
e confessar. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. Ouvir. Depois que ouvir, crer, acreditar. Tem alguns textos aqui, Romanos 10, capítulo 11, olha o que diz. Romanos 10, 11. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será envergonhado. Crer. Já ouviu? Creia. Romanos 10, 11. Todo aquele que nele crer não será envergonhado. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia. Creia em Jesus. Creia que Ele vai voltar. Acredite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que crê. Marcos 16, 16. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Ouviu? Creia. João 5, 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Crê. Terceiro passo. Ouvir, crer, ouvir, crer e confessar. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o último texto, Mateus 10. Mateus 10, 32. Olha o que diz esse texto. Todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Existe um caminho. Existe um caminho. Ouvir, crer e confessar. Ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. Crer que Jesus é o Senhor. Crer, se você crê em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Confessar diante dos homens. Confessar os seus pecados. Confessar as suas mazelas. Se arrepender. Abandonar a sua vida de pecado. Pedir para Jesus governar a sua vida. E você será salvo e terá a vida eterna. Desperta, ó tu que dormes. O tempo de Cristo é hoje. É hoje. As evidências estão aí. Os sinais estão aí, como nós falamos aqui. É tempo de buscar a Jesus. É tempo de se converter a Jesus. É tempo de ter uma vida alinhada com Cristo. Como aquelas virgens prudentes que guardaram o azeite para que a sua candeia estivesse acesa. E quando o noivo chegou, levou-as para as bodas, para o casamento. Aquelas que estavam dormindo e que não tinham o azeite, ficaram de fora da festa das bodas. Que você possa pensar nessa palavra. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Os sinais estão aí. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Por mais que você julgue essa volta demorada, Ele vai vir para buscar a sua igreja. Você está se preparando espiritualmente? Vigia. Vigilância constante. Deus abençoe a sua vida. Que aquilo que eu não consegui transmitir, que o Espírito Santo complete no seu coração. Amém? Como eu falei, veja só. Eu quero fazer uma pergunta aqui e eu vou te dar aí alguns minutos para você responder. É uma pergunta simples, é lógico. Se você responder corretamente e der o endereço, você vai ganhar... Cadê a Bíblia? Pega aí pra mim. Você vai ganhar essa Bíblia aqui, ó. Tá? Se você responder corretamente, dando o endereço, você vai ganhar essa Bíblia aqui. Tá? É o primeiro que responder.
Qual que é o primeiro? O primeiro que nós recebemos aqui. Ou no Face da igreja, ou no meu Face, tá? O Guilherme está acompanhando o meu Face e eu estou acompanhando o Face da igreja, tá? Eu digo isso por quê? Porque às vezes algumas pessoas respondem ao mesmo tempo e chega uma primeiro. Então a primeira que chegar aqui vai ser, a primeira resposta será a ganhadora, tá? Vai lá, a pergunta, antes de nós orarmos aqui, olha a pergunta, eu vou fazer a pergunta, vou orar pelas pessoas, depois eu vou analisar aqui quem foi que respondeu, tá? Então, a pergunta é essa. Como era o nome do servo do sumo sacerdote que Pedro cortou-lhe a orelha? Tá aí a pergunta. A primeira resposta que chegar aqui vai ganhar essa Bíblia. Como era o nome do servo do sumo sacerdote que Pedro cortou-lhe a orelha? Responde aí para nós aí. Enquanto isso, nós vamos orar por algumas pessoas. Orar pelo Hospital de Pereira, pelos médicos, enfermeiros e funcionários, pessoal que está na linha de frente. A dona Isaura Santos pede oração para o Gilmar, Gilberto, Maria Aparecida e Giovanni. O Dejair pede oração pelo irmão Nico, que continua fazendo quimioterapia. Aparecida Carolina Costa pede oração por sua vida e pela família. O Flávio Henrique Moreira pede oração pela sua vida e toda a sua família, meu amigo Flavinho lá de Rio Preto. Oração pelos pais do Carlão, marido da Mari. Vamos orar pelo Carlão, Carlos Renan, pela saúde deles, né? Estão com Covid. Marcelo Nogueira pede oração pelo irmão Roseno, que está na UTI, teve um AVC. Marcelo, meu amigo Marcelo Nogueira, é o Macula. Meu amigo Marcelo, cara, um abraço pra você, velho. Rapaz, tanto tempo que eu não te vejo. Vamos orar pelo Roseno, cara. Eu lembro dele, sim. Ele trabalhou na Pernambucana por algum tempo. Lembro, sim. Vamos orar. Vamos orar por ele. A Lucineide, minha prima, pede oração por sua vida e dos seus pais e para todos da sua família. A Elaine Reis pede oração por Fernando Dutra. A Valquíria Chagas, a irmã Valquíria, pede oração pela Valentina, pela saúde dela, que é a bisneta. Minha mãe está assistindo, beijo mãe, te amo. Tem mais aqui. O Arinaldo Elisângela pede oração pela saúde do primo Rodrigo. A Maria Elaine Muniz pede oração por sua mãe, a irmã Santilha, o Nico, que o Dejair já pediu, o Carlos Tonetti, Fábio, o Hugo, o Roberto Lopes, a Eliane, a Deise e a Tamires. A Eli Barbosa pede oração para o Anderson e família. O Anderson está lá no Japão. Vamos orar? Vamos orar por essas vidas. Quero orar também pelo Edmilson Fumaça, meu amigo. Anderson lá de Hortolândia. Orlando lá de Rondonópolis. Pelo Beto e a Márcia estão no Japão. O Isaías e o Paulo que também estão no Japão. Fabinha Adai, Portugal. O Elvis e a sua família lá em Portugal. O Francisco, Chicão, Demetrio que estão lá em Portugal. Alan que está lá em Costa Rica. Meu primo Flávio e a Fernanda que estão lá na Austrália com a filhinha deles. A Aline também que está lá. Vamos colocar essas vidas diante do Senhor. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te amamos, te glorificamos, te bendizemos. Obrigado por esse tempo. Quero colocar cada uma dessas vidas diante do teu altar. Pedir que o Senhor esteja abençoando cada uma delas. Senhor, aqueles que precisam de cura, por favor, meu Pai, estenda a tua mão poderosa. Cura, meu Pai. Nós, aqui como igreja, nós queremos repreender esse vírus diabólico. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação diabólica. Nós clamamos que o Senhor esteja dando sabedoria às pessoas para que elas possam se resguardar, para que elas possam ter os cuidados necessários, Pai. Desperta, Deus, ó Pai, as pessoas. Traga uma consciência. Senhor, abençoa o pessoal do hospital que está na linha de frente, médicos, enfermeiros, funcionários.
Por favor, meu Deus, aqueles que estão na UTI, em coma, Deus, o Roseno que está na UTI, meu Deus, estenda a tua mão poderosa, traz a tua cura, traz o teu milagre, Pai. Restaura essas vidas, restaura, Deus, ó Pai, a saúde de cada um deles. O Nico, Deus, que está passando por quimioterapia, restaura a saúde dele, Pai. Cura, Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, eu coloco cada uma dessas vidas, desses pedidos, Deus, ó Pai, que foram feitos aqui. Algumas pessoas eu não conheço, mas o Senhor é Deus, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece o coração do homem, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada família, o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode renovar. Por favor, meu Pai, estenda a tua mão. Tem misericórdia, tem misericórdia. Deus, conforte as famílias que estão perdendo os seus entes queridos. Por favor, Pai, tira, Deus, ó Pai, em nome de Jesus, esse medo, esse desespero, esse apavoro das pessoas, meu Pai. Traz a tua paz, que elas entendam que a segurança delas está no Senhor. Dê sabedoria aos médicos, para que eles possam estar cuidando com sabedoria. Deus, ministrando os medicamentos corretos. Dê sabedoria aos governantes, Pai. Destrona, Deus, ó Pai, esse principado, Deus, ó Pai, que tem, Deus, trazido guerra, Deus, ó Pai, entre os governantes e o povo tem sofrido. No nome de Jesus, repreenda, Pai. Nós colocamos a nossa nação, nesse dia que foi um dia consagrado ao jejum pela nação, colocamos a nossa nação diante do teu altar. Deus, cuida do Brasil. Dê sabedoria aos governantes. Deus, em nome de Jesus, cuida do teu povo, um povo sofrido. Muitas pessoas estão sofrendo, Pai, por causa dessa guerra política. Oh, meu Deus, tem misericórdia, tem compaixão, meu Pai. Abençoa a minha vida, abençoa a vida do Zé, abençoa a vida do Guilherme, as nossas famílias. Abençoa o Nilton, meu amigo aqui da padaria. Cuida dele, que ele, Deus, ó Pai, possa entregar o seu coração ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eita glória. Teve um irmão aqui que respondeu. Vamos ver aqui quem foi o primeiro. O Tiago Novaes. Ah, rapaz. Tiago Novaes Fonseca. Se você quiser falar o nome das pessoas que opinaram. Mas foi o Tiago que respondeu primeiro. Vamos lá. Teve várias pessoas que responderam corretamente, tá? Mas como eu falei, o primeiro que respondesse ganharia a Bíblia. E aqui, segundo a nossa equipe de produção aqui, o primeiro a responder foi o Tiagão, Tiago Novaes, o marido da Iriane, o Tiagão. Aí, Tiagão, ó, depois você passa aqui e pega a sua Bíblia, tá? Você pode usar, pode dar de presente, é sua, tá? Ó, também o irmão Dirceu respondeu corretamente, irmão Dirceu Araújo, um abraço, meu irmão. Infelizmente o Tiago respondeu na sua frente. A Gi também, a Gi Bittencourt respondeu corretamente, né? João 18:10, está lá no Evangelho de João 18:10, ela respondeu corretamente, né? Teve outras pessoas aqui que responderam corretamente. A Elaine Reis respondeu corretamente. Vamos ver quem mais aqui que respondeu. A Gra Nascimento também respondeu corretamente. Mas, como nós falamos, a primeira resposta que ganharia. E quem ganhou foi o Tiago Novaes, o Tiagão, tá? Ganhou essa Bíblia. A semana que vem nós estamos estudando aqui uma estratégia, talvez a gente continue, né, com essas promoções aí, né? Talvez a gente sorteie uma canequinha dessa, ó, né, uma caneca. Tiagão, depois você passa aqui para pegar a sua Bíblia, tá? Irmãos, veja só, você já tem uma caneca dessa? Não, você tá de brincadeira que você não tem uma caneca dessa ainda. Hã? Olha aqui, Biamém, seja homem. 1 Coríntios 13:11, deixei das coisas de menino. Irmão, é só homem que tem uma caneca dessa. Se você não tem ainda, você tá perdendo. Irmã, presente pro maridão, pro namorado, pro noivo. Aqui, ó, a caneca
do ministério de intercessão. Seja homem. Amém, tá? Nos procura, que você vai estar abençoando o nosso ministério, tá? Amém aqui, ó. Se você não tem essa caneca ainda, você não sabe que você está perdendo, tá? Para tomar um café, tomar um chá, tá? E depois, mais para frente, a gente vai sortear também. Sortear não, né? Nós vamos fazer algumas perguntas. Conforme for, a gente faz um sorteio, mas estamos estudando ainda uma estratégia. Amém? Obrigado por você ter nos acompanhado, obrigado por você ter aberto a sua casa aí para que a palavra de Deus pudesse entrar, que Deus possa ser o seu refúgio e a sua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nosso Deus é poderoso, confie nele, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te e Cristo te iluminará. Deus te abençoe. Obrigado, uma boa semana para você. Um abraço e até segunda-feira que vem, se assim Deus o permitir.